Olá, vamos falar sobre investimentos. Então tá aí, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que vocês possam conhecer. E é como a gente sempre fala, para quem pretende ou para quem já está mexendo com ações, a compra de ações te torna sócio de uma empresa. E uma das coisas que nós devemos saber antes de nos associarmos é com quem nós estamos nos associando. E para tanto é necessário conhecer um pouquinho da empresa, um pouquinho da sua história, de onde vem tudo aquilo que aconteceu para a empresa chegar até esse momento. Mas, além disso, também é fundamental conhecer um pouquinho da sua situação econômica e financeira, já que você tem que se associar com quem esteja bem financeiramente, com baixo endividamento, lucrativo e tudo mais que são as regras básicas. E essa empresa que nós vamos analisar hoje foi uma indicação de um inscrito do nosso canal, aqui o Ademar, lá de Curitiba, que nos mandou a sugestão para que pudéssemos avaliar a empresa Fertilizantes Heringer S.A. Então, vamos conhecer um pouquinho da sua história. A sua história que começa lá no ano de 1968, no município de Munhuaçu, em Minas Gerais. E ela começa através do engenheiro agrônomo Dalto Dias Heringer. O Dalto, que é engenheiro agrônomo, mas ele era de uma família de cafeicultores lá da região de Minas Gerais, e aí passou a se interessar já no seu curso de engenharia, passou a se interessar pela questão de fertilizantes, adubo, de preparação da terra e tudo mais. E a partir desse momento, com as suas experiências, com os seus conhecimentos nessa área, fundou a Fertilizantes Heringer no ano de 1968. Já no ano de 1973, mudou a empresa para o Espírito Santo. E a partir de 1979 começa uma série de ampliações, com a abertura de unidades na cidade de Paulínia, lá no interior de São Paulo, mais uma unidade em Munhuaçu, em Minas Gerais, também outra unidade em Paranaguá, Três Corações, em Minas Gerais, Uberaba, também em Minas Gerais, Camaçari, na Bahia, enfim, espalhou, totalizando praticamente 19 unidades de mistura em todo o Brasil, inclusive lá também no estado de Goiás. E aí a empresa se tornou uma das 3 maiores indústrias de fertilizantes do Brasil. Porém, ou talvez até em função desse crescimento acelerado, a empresa também passou a ter dificuldades, principalmente no ano de 2018, quando teve um prejuízo significativo. E aí, com base nesse prejuízo, a empresa foi forçada a entrar com um pedido de recuperação judicial no ano de 2019. A recuperação judicial que é basicamente antiga concordata. Então a empresa está nessa recuperação judicial até hoje, tentando novamente se reerguer. E aí, ainda no ano de 2019, até surgiu lá o interesse de 2 empresas russas que manifestaram interesse em comprar o controle acionário. Porém, isso tudo acabou não se concretizando, não se realizando. E aí a empresa então volta a sua estaca zero e começa gradativamente uma tentativa de se reerguer, né? E aí nós vamos ver então, através dos 3 últimos balanços, 2018, 2019 e 2020, e também do balanço do primeiro trimestre de 2021, como que vem sendo todo esse processo, até para você conhecer como que está a situação da Heringer, da Fertilizantes Heringer. Então estamos aqui com as 3 últimas demonstrações contábeis da Fertilizantes Heringer. A Heringer, ao longo desses 3 anos, vem passando por diversos percalços, né? E como a gente vai observar aqui no balanço, principalmente do ano de 2019, quando a empresa entrou com o seu processo de recuperação judicial. Então, vamos entender o que vem acontecendo com a empresa ao longo desses últimos 3 anos. No ano de 2018, a empresa possuía um capital de giro de 951 milhões de reais, compostos por 20 milhões praticamente em dinheiro, 157 milhões em contas a receber, duplicados a receber, uns estoques de 293 milhões e um valor relativamente alto aqui de outros créditos, geralmente de impostos a recuperar. Então, praticamente metade desse capital de giro não eram recursos que iriam girar no caixa da empresa, através de duplicados CB recebidas, estoques vendidos e que se transformariam em dinheiro, né? Mas mesmo assim, então, o capital de giro representava 52,1% do patrimônio da empresa.
Tá. E o que é esse patrimônio da empresa? O total do ativo é de 1 bilhão 825 milhões. E desse 1 bilhão 825, 951 milhões era capital de giro. No ano seguinte, esse capital de giro reduz para 762 milhões de reais e passa a representar 47,7%. Naturalmente, também observamos aqui que a empresa de 1 bilhão 825 passa a ter em seu patrimônio 1 bilhão 599, então uma redução no patrimônio da empresa justo no ano da recuperação judicial. Já para o ano de 2020, nós temos aqui o capital de giro voltando a subir para 936 milhões, praticamente recuperando o valor aqui do ano de 2018 e a sua representatividade de 51,7%. Observa-se aqui também um aumento no volume de dinheiro em caixa, banco, aplicação, 39 milhões, 186 milhões de duplicado CBR e 587 milhões de estoques. E os outros créditos caem aqui para 122 milhões de reais. Então nós podemos observar que temos aqui mais qualidade dentro do capital de giro da empresa. Já na questão do endividamento, o que nós vamos ver aqui? A empresa possuía uma dívida de 2 bilhões 447 milhões de reais no ano de 2018. E essa dívida aqui, observa-se aqui nesse número 134,1, quer dizer, a dívida representa 134,1% de tudo que a empresa tem. Isso quer dizer, a empresa tem um ativo de 1 bilhão e 825 e deve 2,447, portanto, ela deve muito mais do que ela tem. Consequentemente, o seu patrimônio líquido passa a ser negativo, é chamado passivo a descoberto, quando as dívidas da empresa são maiores do que todo o patrimônio da empresa. No ano seguinte, no ano da recuperação judicial, como nós observamos, o total do patrimônio da empresa passa a ser de 1 bilhão 599 e o endividamento ele cai para 1 bilhão 548, aí vira 96,8% de tudo que ela tem. Então o seu patrimônio líquido volta a ser positivo. Daqui a pouquinho a gente vai ver na DRE a razão até dessa reversão aqui. Tá? E no ano de 2020, o endividamento ele volta a subir para 1 bilhão 959 milhões, representando 108,2% de tudo que a empresa tem, razão pela qual o endividamento passa a ser novamente maior do que todo o ativo da empresa, do que tudo aquilo que a empresa possui. E o PL volta a ficar negativo em 148 milhões 119, passando também o que a gente chama de passivo a descoberto, né? Então nós observamos aqui que ela sai de 2018 já extremamente machucada, vem para o ano de 2019, no ano da recuperação judicial, dá uma reequilibrada, não que ela esteja bem, mas ela volta a se reequilibrar. E no ano de 2020 volta a piorar um pouquinho, voltando a ter o seu PL negativo. Mas vamos entender então o que aconteceu aqui através da DRE. O faturamento no ano de 2018, que era de 3 bilhões 688 milhões, ele cai no ano da recuperação judicial para 1 bilhão 181. Então olha a queda significativa do faturamento da empresa. E aí no ano de 2020 a empresa volta a crescer em termos de faturamento, em termos de produção, para 2 bilhões 214 milhões. Claro que não chegando ainda aos volumes anteriores lá do ano de 2018. Nós observamos aqui que o custo de produção, ele praticamente absorvia 95% do valor da venda. Então a empresa, de tudo que ela produzia, ela gastava 95% para produzir, sobrando só um lucro bruto de 5%. Já com faturamento de 1 bilhão 181, permaneceu aqui em 93,4, um custo extremamente alto e um lucro bruto de 78 milhões. E no ano seguinte, 2,214 e um custo agora já reduz o custo para 85,6%, aumentando o lucro bruto aqui para 14,4% em valores 317 milhões e 900. Porém, o resultado, que era um prejuízo de 779 milhões no ano de 2018, que levou a empresa ao pedido de recuperação judicial, esse número passa a ser positivo no ano de 2019 com 664 milhões. Porém, esse lucro de 664 milhões está aqui, ó, resultado financeiro. É nesse item aqui que faz com que a empresa passe a ter um lucro. E o que é esse resultado financeiro? Na verdade,
é apenas um ajuste, né, a valor de mercado, a preço justo. Então são ajustes feitos dentro da empresa, não que a empresa tenha uma eficiência maior dentro da sua produção, não, é só questão de ajuste. Ajuste esse que desaparece no ano de 2020, porque não é todo ano que você pode fazer ajuste nos valores dos seus componentes de ativo ou de passivo, né? E aí, no ano seguinte, então, a empresa volta a ter um prejuízo de 199 milhões de reais. Então, dá para ver que no ano de 2018 foi um ano extremamente ruim para a LG. No ano de 2019 foi um ano bom, mas não pela sua eficiência operacional, e sim por reavaliação de valores dos seus ativos e passivos. E no ano seguinte volta a ficar negativo, né? Não tanto quanto 2018, mas volta a ficar negativo. Aproveitando já que saiu também o balanço do primeiro trimestre de 2021, faço questão aqui de mostrar para vocês como que ficou. Um capital giro de 823 milhões, 48,4%, um endividamento de 1 bilhão 858 milhões de reais, 109,1%. Então ele passa a ser maior, né? Continua sendo maior do que tudo que a empresa tem, e o PL continua negativo em 155 milhões, com 9,1% negativo, o chamado passivo a descoberto, onde as dívidas são maiores do que o patrimônio da empresa. O faturamento nos 3 primeiros meses do ano, que 31/12 de 2021, né? Então nós temos aqui 741 milhões de faturamento. O custo ele reduz, já cai para 79,8, fazendo com que a empresa operacionalmente já seja melhor, tendo um lucro bruto de 20,2%. E o seu resultado operacional, depois de tirar as despesas de funcionamento da empresa, passa a ser positivo, 97 milhões de reais. Porém, a empresa fecha ainda com prejuízo, porque os custos das dívidas trazem aqui um resultado financeiro de 106 milhões, razão pela qual no primeiro trimestre de 2021 ela continua ainda com prejuízo de 7 bilhões 456 mil reais. Bom, então está aí analisado os 3 últimos balanços da Fertilizantes Eringer S.A. e bem como também o balanço agora do primeiro trimestre do ano de 2021. Até nem vou trazer para vocês os gráficos, até porque já dá para, pelo balanço, perceber a situação complicada em que a empresa se encontra. Endividamento acima de 100% do seu patrimônio, né? Então totalmente endividada, uma empresa que vem com prejuízo, exceto no ano de 2019, vem com prejuízo, mantém ainda esse prejuízo no ano de 2021. Então, a situação da empresa é bastante delicada. Agora, o que acontece com uma empresa nessa situação? Então, se o processo de gestão começar a dar resultado, começar a fazer um saneamento da empresa, tanto em termos de redução do endividamento e, consequentemente, uma melhora da sua situação financeira, que a gente vai ver sempre lá naquele ativo circulante, e principalmente a empresa voltar a gerar lucros, né? Ela voltar a gerar resultado positivo. Então, hoje, a empresa é uma aposta. Tanto ela pode começar um processo de recuperação e aí, consequentemente, suas ações começarem a subir significativamente, como a empresa também pode demorar nesse processo de recuperação e as suas ações vão ficar estacionadas nesse patamar, ou até mesmo ela não conseguir um processo de se recuperar, aí, consequentemente, suas ações, a tendência delas é ficar com valor menor ainda. Então, é uma aposta assim, de bastante risco. Pode-se ganhar muito, né? Mas também pode não se ganhar absolutamente nada com a Fertilizantes Eringer, e sem contar que é uma empresa que ela não tem tanta movimentação na bolsa assim. Então é o chamado índice de liquidez dessas ações. Enfim, trouxe a Fertilizantes Eringer até por uma solicitação aqui de um inscrito nosso, agradeço imensamente, né? Também, caso você tenha alguma empresa que você queira que a gente analise, manda sua mensagem aqui no nosso canal do YouTube ou nas mídias sociais, manda a sua sugestão que temos o maior prazer em atendê-los, né? E afinal de contas, também é interessante que você se inscreva aqui no nosso canal, que você curta, que dê um like aí também no nosso canal, que será muito bem-vindo e nos estimula a fazer cada vez mais. E
querendo aí alguma empresa, manda sugestão, que iremos lhe atender com o maior prazer. Afinal de contas, o canal Silas Negraf é feito para você. Bons investimentos!